10 cidades. Comentário de Mário Persona. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Marcos 5, 18 a 20. O desejo de estar com Jesus é consequência natural de uma libertação genuína. O homem que vivia entre os sepulcros agora tem vida e vida eterna, e nada mais pode satisfazer o seu coração além daquele que o libertou. Por isso ele suplica que Jesus permita acompanhá-lo. Mas, para sua surpresa, a vida nova já começa com um não vindo do Senhor. Como poderia esse relacionamento começar tão mal que ele ficasse impedido de ir embora do lugar onde estava para ficar mais próximo de Jesus? Um dia ele poderia desfrutar da presença permanente de Cristo no céu, mas naquele momento ele estava sendo requisitado para testemunhar na terra, bem ali onde estava, começando com a sua família. Assim é com todo aquele que se converteu a Cristo. Neste exato momento, Cristo está no céu, intercedendo pelos seus junto ao Pai, e cada cristão está na terra, testemunhando de Cristo junto aos homens. Ou você acha que seria deixado aqui de férias? Jesus morreu, ressuscitou, partiu para a glória dos céus, mas o mundo não ficou sem o seu testemunho. O seu testemunho continua aqui nesse mundo. O Espírito Santo veio habitar em cada cristão. Já viu aqueles carros tunados? Aqueles incrementados, né? Que tem debaixo deles, tem uma luz que ilumina o asfalto quando eles vão andando. Pois é, assim é o cristão, onde quer que ele vá nesse mundo de trevas, ele ilumina. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, não a vocês, ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,14. Era louvável o desejo daquele homem de partir para estar com Cristo, mas o Senhor tinha outros planos para ele, e também para mim, e também para você. Daí a ordem que ele dá para testemunhar, começando na sua própria família. Foi isso que ele fez? Sim, ele fez isso, mas ele fez muito mais. Ele começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, diz Marcos capítulo 5, versículo 20. Decápolis era a região com 10 cidades. E em Marcos 7,31, nós vemos que Jesus voltaria a essa região e já não seria rechaçado pelo prejuízo causado com os porcos. Ali diz na passagem que uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e ele os curou. Mateus 15:30. De quem você acha que aquela grande multidão tinha ouvido falar de Jesus? Após libertar o endemoniado, Jesus embarca de volta para outra margem. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Marcos 5, 22 a 23. Em Gadara, lá entre os gadarenos, nós vimos um homem, escravo de espíritos malignos, um gentil, vivendo entre os mortos de um povo gentil que criava porcos indiferentes às restrições alimentares da lei judaica. Agora, nós temos a fina flor do judaísmo, um dos dirigentes da sinagoga, um dos príncipes da sinagoga, e a sua filha moribunda, tão carente de vida quanto aquele gentil do cemitério. Isso me faz lembrar do que disse o apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua carta aos irmãos judeus e gentios que viviam em Roma. Ele disse: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego ou gentil. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 a 17.
Paulo não estava dizendo ali que ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não se envergonhava do evangelho. Não de pregar o evangelho, do evangelho. Seria como se ele dissesse: não me envergonho do dinheiro que tenho no bolso. Porque ele bem sabia que o dinheiro era genuíno. Se o dinheiro fosse falso, aí ele se envergonharia. O evangelho da graça de Deus é assim, pregado a judeus e gentios, ricos e pobres, de qualquer etnia ou religião. Mas, infelizmente, hoje, esse evangelho da graça precisa ser pregado até para cristãos, por causa das distorções que os homens introduziram. A diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho é que o verdadeiro gera libertação e vida, como fez Jesus com o possesso gadareno, e irá fazer logo com a filha de Jairo, como nós vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos versículos. O falso evangelho leva à escravidão e à morte. Como diferenciar um do outro? O verdadeiro anuncia a graça de Deus em libertar e salvar o pecador que crê em Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Escreveu Paulo em Efésios 2, de 8 a 9. O falso evangelho apresenta uma lista de obras e obrigações e regras para você cumprir. O verdadeiro evangelho dá certeza de vida eterna, pois Jesus garantiu que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. O falso evangelho produz hipócritas e faz você sentir-se superior aos outros por fingir que cumpriu a sua lista de tarefas. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus e a sua graça. O falso evangelho glorifica o homem e seus feitos. Caminhando Jesus em direção à menina moribunda, a filha do principal da sinagoga, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Marcos 5, 25 a 34. Muitas pessoas são tímidas e vacilantes, como essa mulher, achando que Jesus não seja acessível. Não ousam tocar na sua pessoa, contentando-se em tocar nas suas vestes. Não vem pela frente, vem por trás dele para tocar nas vestes. A maravilha da salvação é que ela não está na qualidade da fé, ou no quanto alguém conhece a Bíblia, mas em Cristo. Eu sei de um homem que foi devasso a vida inteira. No leito de morte, ele ficou aflito, e alguém ao seu lado disse a ele que pedisse para Jesus salvá-lo. Esse homem morreu dizendo: Jesus, 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 me salva. Quanto ele entendia da Bíblia e da obra de Cristo? Zero. Quantas vezes ele foi a uma igreja? Menos do que ao boteco. Mas iria Deus deixar de salvar alguém que na hora da morte clama por Jesus? Alguém como o malfeitor na cruz, que disse apenas: Senhor, lembra-te de mim. Para qualquer um numa situação assim, o Senhor tem a mesma palavra. Hoje você estará comigo. Lucas 23 a 43. Não é o quanto nós sabemos de Cristo que nos salva, mas o fato de Deus querer salvar. Não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, escreveu Paulo em Romanos 9,16. Quando Deus quiser salvar um Saulo que perseguia cristãos até a morte, ele fará dele um Paulo. Ele dará a essa pessoa um átomo de fé suficiente para levá-la a tocar no manto de Jesus. Muitos no céu mal sabem explicar como chegaram ali. Estão surpresos, atônitos. São como o piloto do avião acidentado, cujas últimas palavras gravadas foram simplesmente Jesus. Eles clamaram por Jesus na derradeira hora, quando religião, conhecimento, justiça própria não podiam salvá-los.
e foram salvos. Se nós acreditarmos que a nossa capacidade de entender e de exercer uma fé livre de erros no Senhor é o que determina a nossa salvação, estaremos dizendo que existe algum tipo de obra, no caso intelectual, inserida no processo. Se alguém me pergunta o que precisa fazer para ser salvo, eu respondo como fez Paulo ao carcereiro: creia no Senhor Jesus. Atos 16:31. Mas algo que ele irá descobrir só depois de crer será que até mesmo o crer não partiu dele, mas foi o resultado da obra do Deus que quer salvar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.